Boa tarde a todos, e especialmente aqui meus companheiros de mesa, e ao Luiz Gustavo Brigagão, meu amigo de tanto tempo, pela oportunidade que você me traz. Vejo muitos amigos aqui. O tema que eu trouxe para vocês, como não podia ser, dado o meu perfil contábil tributário, né, minhas experiências de vida, é algo que recentemente eu descobri e que vai ser aplicável para quem trata especificamente de fundos exclusivos voltados a direitos que tenham renda fixa, mais especificamente, talvez, direitos creditórios. Mas vamos lá ver o que a gente tem de interessante. Vou falar um pouquinho dos fundos exclusivos, e aqui eu já devo dizer que, sem ter combinado com o Carlos, ele já resolveu uma parte do meu problema. Foi ótimo. Aqui os rapazes são muito cavalheiros, né? Resolveram os nossos problemas. O registro contábil dos fundos, os reflexos fiscais, e vamos ver se as conclusões são válidas. Eu trouxe só duas informações. Eu vou me abster de ficar falando da natureza dos fundos, porque o Carlos já falou. Eu quero só lembrar aos senhores que, quando foram introduzidos os fundos no Brasil pela Lei 4728 da década de 60, que regulou o mercado de capitais, houve uma forte discussão como deveriam ser as sociedades de investimento. Se sociedades mesmo de investimentos ou se fundos. Foram derrotados aqueles que queriam sociedades de investimento, é exemplo do que existe no exterior. E prevaleceu o fundo com a natureza do condomínio de direito civil. E daí vem algumas das dificuldades que a gente tem. Inclusive, quando comentou aqui o Carlos, que o fundo exclusivo é algo que nos assusta, porque se o nosso fundo é um condomínio em que existe a propriedade em comum, haver um único condômino é algo que é um pouquinho diferente. Mas, enfim, a natureza do que nós vamos discutir aqui é de um fundo em condomínio, como o Carlos já trouxe aqui para nós. O grande ganho da Lei 4728 foi democratizar o capital, e é uma realidade. Aqueles que não têm poder para comprar muitas ações ou para investir em muitos títulos, eles entram no fundo e o capital pequenino consegue participar de tudo. Esse é o grande mérito do fundo e acho que é o grande instituto financeiro do futuro. Tributação dos fundos em geral, o Carlos já falou. Os fundos não são tributados, por quê? Porque eles não têm personalidade jurídica, são condomínios, né, de direito civil, então não tem tributação. Como o Carlos já disse, tributação no cotista e remetida só ao momento do resgate ou da amortização, com até dúvidas acerca de utilização dessa terminologia, eventualmente no caso de fundos fechados, que é aquilo que eu quero conversar com vocês. O PIS/COFINS também tem uma incidência no momento do resgate, se nós estivermos falando de fundos que geram receitas financeiras. Então, este seria o contexto. Não se tributa o fundo, se tributa a pessoa do cotista. Lembrando para vocês todos que um dos focos da nossa Receita Federal do Brasil, nos últimos tempos, é fiscalizar. Fala-se de fundos de participação, mas me parece, pelos comentários que eu quero trazer para os senhores, é muito mais amplo do que isso. E quando o Carlos apresentou o modelo de projeto, eu tinha feito uma pergunta sem ter combinado com ele. Eu acho que a ideia é, no futuro, que o fundo seja tributado como se fosse uma pessoa jurídica. Isso já aconteceu com a sociedade em conta de participação, cujos resultados eram tributados na liquidação, e me parece que aqui existe um movimento muito forte por tudo que se faz nesse sentido. Mas aqui é só palpite. Os fundos, o Carlos já fez também o nosso comentário, a gente pode ter de vários tipos de renda fixa, multimercado, imobiliário, e eles podem ser abertos ou fechados. Eu vou tratar exclusivamente do fundo exclusivo, porque o fundo exclusivo ele é uma aplicação de uma pessoa ou de um grupo restrito de pessoas, e o grande objetivo é organizar os investimentos de acordo com aquilo que as pessoas pretendem. Esses fundos exclusivos, via de regra, servem de instrumento, e nós vamos falar da pessoa jurídica, o investidor é uma pessoa jurídica, eles servem para determinar a política financeira da entidade. Então, eu aplico num fundo exclusivo e eu vou investir em ações porque eu vou usar o meu dinheiro à medida que aquilo se liquida. Eu vou aplicar em renda variável. Então, a metodologia, a escolha do fundo e as aplicações têm a ver com as políticas de fluxo financeiro das entidades. Então, é a forma pela qual muitas entidades utilizam para poder fazer a sua política, gerir a sua política financeira. É a coisa mais comum nos grandes conglomerados. E as regras são regras gerais, dadas via de regra da CVM, então não vamos discutir muito isso. O que acontecia antes da Lei 11.638? Só rememorando, nós tivemos com a Lei 11.638 a introdução das novas práticas contábeis, os IFRS, que vieram para o Brasil de uma maneira mais ou menos preocupante, porque eram usados no mundo, e são usados no resto do mundo, para demonstrações consolidadas e foram trazidos para dentro de demonstrações
participações individuais. E a gente já sabe o contexto de todos os problemas que a gente vê. Mas antes da Lei 11.638, esses investimentos tinham uma natureza apenas financeira, ou estavam no circulante ou no realizável a longo prazo, como se chamava, né? Ou seja, por quê? Era simplesmente um investimento numa cota de um fundo e que, em algum momento, eu ia resgatar o meu fundo. Quer ele fosse um fundo exclusivo, quer ele fosse qualquer outro tipo de fundo. Era apenas um investimento financeiro, ninguém se preocupava com isso. Era a velha contabilidade. O que aconteceu ainda na vigência da velha contabilidade? Um dia a CVM saiu e examinou que muitos desses investimentos assumiam uma natureza um pouco diferente de ser aplicação em instrumentos financeiros para ditar as políticas financeiras das entidades. Eles eram, na verdade, verdadeiras entidades de participação. Então, a CVM introduziu, e aqui é só um exemplo, esse ofício que ela publica anualmente, né, para determinar como é que os balanços das companhias abertas serão feitos, ela publicava periodicamente qual era o tratamento que ia ser dado. E, nesse caso aqui, desse ofício aqui de 2006, ela determina o seguinte: existem duas modalidades de investimento em fundos. Aqui, por acaso, era de direitos creditórios, que é o que até nos interessa aqui na nossa conversa, e vocês vão saber por quê. Ela diz, os fundos podem ser tratados como investimentos, se eu tiver controle, como se fosse uma participação societária, ou eles podem ser tratados também como se fossem instrumentos financeiros, em contas de circulante e assim alocados. Se eles forem investimentos em participações permanentes, eles serão tratados na conta específica ou terão todo o tratamento de participações permanentes. E quando eu tenho uma participação permanente, a metodologia de avaliação, sabem os senhores, é a metodologia da equivalência patrimonial, se eu tiver um controle sobre a sociedade. Então, já na vigência da legislação, antes da 11.638, a CVM já vinha ingressando nas novas práticas mundiais e já vinha recomendando que se usasse um critério de dizer o que você quer fazer com o seu investimento num fundo. Você quer simplesmente fazer a gestão financeira da sua entidade? Então, ele será um instrumento financeiro e, como tal, deve ser contabilizado. Agora, se você trata como uma participação, como for uma sociedade, ele deve ser tratado como se fosse uma participação societária. Nos consolidados, ele deve aparecer, todos os balanços, né, do grupo, na controladora, ele deve aparecer como instrumento financeiro. Essa era a recomendação. O que aconteceu depois da Lei 11.638? Nada mudou. Continua a dicotomia. Se o investimento que eu faço é um investimento que tem uma natureza de estar controlando uma entidade, se eu tenho participação substancial, se eu tenho gestão na política da sociedade, se eu tenho controle de movimentos, se eu posso influir de tal maneira que eu possa dizer que ela é uma sociedade controlada, vou aplicar a metodologia de equivalência patrimonial. E cito aqui para os senhores todos os fundamentos dos CPCs que foram introduzidos dizendo isso. Inclusive, a instrução CPC 09, que é mais recente, ela é mais ou menos contemporânea da Lei 12.973, mas que orienta toda essa metodologia. E diz, olha, se você vai fazer apenas gestão dos seus negócios financeiros, segue sendo um instrumento financeiro. Então, desta dicotomia, nós vamos ver que algumas coisas interessantes se extraem. Primeira coisa, a Lei 12.973 diz que todos os CPCs anteriores e feitos depois dela, se tratassem de critérios e metodologias contábeis, seriam neutros para fins tributários. Do que nós estamos falando quando falamos de uma avaliação de um investimento financeiro, se ele é um instrumento financeiro ou ele é uma participação societária? Nós estamos falando de um critério de avaliação de ativos. E que metodologia eu vou usar? Se eu for fazer uma avaliação de uma participação permanente, ou onde eu tenha controle, numa controlada, eu vou usar a metodologia da equivalência patrimonial. Se eu estiver falando de uma participação de um fundo para regular simplesmente, direcionar meus investimentos financeiros, a metodologia que eu vou aplicar é de um instrumento financeiro e eu vou usar o valor justo, ou, eventualmente, se houver uma recomendação diferente, vou usar a recomendação diferente. Mas, via de regra, eu vou usar o valor justo. Todas essas determinações do artigo 58 da Lei 12.973, na adaptação que ela fez, elas vão encontrar uma referência importante. Eu não leio apenas o artigo 258, o artigo 58, eu tenho que lê-lo conjugado com o artigo 1º da Lei 12.973. O que ele diz? Olha, esta lei vem para alterar e adaptar a legislação tributária. No que não alterar, aplica-se a norma vigente. Na nossa conversa aqui, muitas coisas não foram alteradas. Nós estamos falando de metodologia de equivalência patrimonial.
Não foi alterada. Metodologia de equivalência patrimonial sem efeitos tributários. Não foi alterado. Mas será que a mecânica de fazer metodologia de equivalência patrimonial em cima de um fundo é novidade ou não? Então, vamos caminhar no que a gente tem aqui. O que determina, para fins da nova metodologia, que eu faça a aplicação do MEP? Eu tenho que ter, como fundamentos em todas aquelas normas contábeis, eu tenho que ter controle. Só se faz equivalência patrimonial se tiver controle. Se não tiver, eu vou colocar como instrumento financeiro numa conta de circulante. Então, o MEP será aplicável integralmente todas as vezes que eu tiver uma entidade patrimonial ou um negócio. Eu quero lembrar para os senhores que eu uso a palavra entidade e negócio porque a contabilidade despreza a palavra pessoa jurídica, sociedade limitada ou não. Ela fala de entidade. É sempre o negócio que é objeto de práticas contábeis. Então, é disso que a gente está falando. E quando eu deixo de aplicar a metodologia de equivalência patrimonial, é quando eu não tenho controle. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar as cotas de acordo com o tal do CPC 48, que trata de instrumentos financeiros, que tem lá as suas complexidades. E instrumento financeiro, só para a gente lembrar, é todo ativo que tem como contrapartida um passivo numa outra entidade e vice-versa. Ou seja, eu posso ter uma cota de participação numa limitada e ela tem uma conta de capital do outro lado. Eu tenho um CDB contra uma sociedade e ela tem uma obrigação do outro lado. Então, esses são os critérios que a gente usa. Quando eu falo de instrumento financeiro, o mercado adota, quando ele considera que o fundo é apenas para fazer a gestão dos seus negócios financeiros, ele pode adotar duas modalidades de registro. Ele, às vezes, põe numa linha fechada e diz, fundo de investimento. Às vezes, ele abre esse investimento, esse fundo, cotas, ele põe participação societária, ele põe aplicação financeira, ele identifica no balanço da sociedade, abre o fundo na sociedade. E aí a gente começa a ter alguns problemas de abrir investimentos no do fundo na sociedade, porque, em algumas circunstâncias, o fisco considerou como se o investimento fosse da própria sociedade, desconsiderando o fundo. Então, o que a gente tem quando temos um instrumento financeiro, um investimento que é simplesmente num fundo para fazer gestão dos negócios da sociedade? Ele vai ser tributado no resgate, pelo imposto de renda, pela contribuição social, e vai ser pelo PIS/COFINS, se ele for gerador de receitas financeiras, na forma da lei do decreto 8426, que trouxe de volta aqui o nosso PIS/COFINS. Mas o fisco, não satisfeito em haver uma norma que determina que pode haver um fundo exclusivo, e ele é regulado, e que nesse fundo exclusivo, pertencente a uma única entidade, ele acabou autuando uma sociedade por ter um fundo em que ela mantinha, aqui não era nem obrigações de renda fixa, não era renda fixa, mas eram valores mobiliários, autuou e mandou que a sociedade que tinha na linha só aplicação financeira, um fundo que aplicava em valores mobiliários, que calculasse a renda variável e a compensasse com perdas de renda variável. Evidentemente, desconsiderou todas as normas. E não só fez isso, como lançou uma multa de 150% sob a alegação de que havia um desvirtuamento no procedimento. Isso, felizmente, chegou no CARF e o CARF acabou dando ganho para o contribuinte, porque, evidentemente, ele cumpria todas as metodologias legais. Mas esse não é o único caso. A gente tem diversos outros casos autuados, eu não sei se alguns dos senhores têm, mas exatamente para considerar que o fundo, sendo uma entidade transparente, todos os recursos do fundo deveriam ser tributados na sociedade, desatendendo a lei. E aqui é a conclusão lá do nosso auto de infração e da decisão. Constatado que o fundo não pode ser desconsiderado, ou seja, eu tenho que ter um fundo sério, eu não posso fazer uma simulação, eu não posso criar uma metodologia de fundo que não é de verdade um fundo. E que as operações foram realizadas, o auto de infração não procede. Então, essa foi a decisão do CARF, mas há muitas outras ainda a serem decididas. Mas vamos para o nosso caso da modernidade contábil de tratar o fundo com o método de equivalência patrimonial. Qual é o tratamento que o método de equivalência patrimonial tem tradicionalmente no Brasil? Ele é neutro para fins de imposto sobre a renda, contribuição social, PIS e COFINS. É neutro, não afeta essas contribuições. Então, indo para o artigo 1º da nossa Lei 12.973, essas normas não foram alteradas, portanto, continuam vigentes do jeito que eram e aplicáveis. Então, eu posso, com tranquilidade, dizer que aplico uma metodologia de MEP, porque é o caso a caso. Isso quem vai recomendar, evidentemente, é uma discussão com o especialista contábil. Mas recomendado que se faça a metodologia do MEP. Ela é neutra para fins tributários naqueles casos que a gente tem. Ela segue sendo neutra. O que acontece com os ganhos daquele fundo que é objeto de metodologia de equivalência patrimonial?
A norma que existe para contribuição, para imposto sobre a renda e contribuição social, desde sempre diz que eles serão tributados, eles incidirão no resgate ou na amortização. Foi alterado pela 12973? Não. Na minha visão, mesmo fazendo a metodologia do MEP, não sendo tributado periodicamente, ou mesmo à mesma medida que ela é calculada, no resgate ele continuará sendo tributado. Nenhuma incoerência, porque permanece a legislação anterior. E o PIS e o COFINS, no caso do fruto serem receitas financeiras? A primeira coisa é que o PIS/COFINS incide sobre a receita de cada mês. Metodologia de equivalência patrimonial fica fora da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela não entra. Então, no meu período em que eu calculo periodicamente a metodologia, vai ficar fora. No final, no resgate, não existe nenhuma norma determinando que deva ser diferida a tributação do PIS/COFINS para o resgate do fundo. Não existe. Realmente, não há nada que diga isso. Então, o que acontecerá no resgate do fundo? Aquela receita financeira, a exemplo de qualquer aplicação de metodologia de equivalência patrimonial, ela vai ser lançada contra o investimento e caixa. Ela não transita nem em resultado, nem mais em receita. Portanto, existe uma ausência total de determinação de que o fruto desse fundo no resgate seja tributado, como a sua receita financeira seja tributada. Não existe previsão de diferimento, não existe previsão de tributação. Ele disse, isso aqui é extremamente arriscado, me disse um cliente. Eu falei, eu acho que nós estamos fundamentados na lei. Prefiro diferir a tributação do PIS/COFINS e pagar no final. Tampouco existe norma. Se existir um problema, já está criado no primeiro mês da metodologia. Então, mas preferiu. Mas existe ainda uma outra coisa. Lembrem-se que as receitas financeiras seguem sendo objeto de discussão nos tribunais, inclusive com uma repercussão geral. Então, esse contexto todo, que a gente enxerga de uma metodologia de equivalência patrimonial aplicada num fundo, é mais uma coisa que advém, ou mais um imbróglio que advém das nossas novas práticas contábeis. Concluindo, para não mais aqui aborrecer os senhores, acho que fica autorizado o uso da metodologia da equivalência patrimonial nesses fundos em que eu tenho controle efetivo, fica autorizado não tributar pelo imposto sobre a renda, contribuição social e também pelo PIS/COFINS. Não existe norma específica mandando fazê-lo. Quem fica muito preocupado pode tentar diferir para o resgate, que também não existe nenhuma lei determinando isso. Mas, em suma, me parece, e a minha conclusão, eu tinha duas questões. Eu acho, e aproveito o gancho do Carlos, eu acho que o fundo tende a ser tributado como uma pessoa jurídica e não vai demorar muito. E existe aqui, de fato, uma lacuna da Lei 12.973, mais uma, dentre tantas aquelas que a gente já discutiu aí nos últimos tempos. Obrigada pela atenção e boa tarde para todos. Obrigado, Lídia. Nós temos 4 minutos, então, todo esse tempo. Cuidado com o cartaz. Eles não têm um cartaz de 4 minutos, isso que eu me dei bem. Se fossem 5, eles iam mostrar para mim aqui de 5 minutos. Então, não sei se algum dos membros da mesa teria algum comentário para fazer, algum comentário final, alguma questão. Desculpe, aqui eu queria fazer uma pergunta para o... Está ligado, senhor? Eu sou incompetente em tecnologia, desculpe. Eu ia fazer uma pergunta ao Carlos nessa discussão. De muito tempo, Carlos, você deve saber, eu sempre me indisponho com essa tributação de come-cotas, porque eu acho que ela é absolutamente inconstitucional, uma vez que só se paga tributo em dinheiro e não em cotas. Isso não vem sendo discutido nesses novos projetos? Eu não gosto desse assunto, mas queria só te fazer essa pergunta. Ligou aqui. A discussão quando o come-cota surgiu, evidentemente que causou uma reação absolutamente compreensível dos gestores, dos aplicadores, porque ele é uma tributação sobre uma renda não realizada ainda. Tá certo? Porque, eventualmente, pode ter sido dentro de um fundo liquidado algum investimento ali, eventualmente alguma renda sendo recebida pelo fundo. Se você considerar que o fundo não tem personalidade jurídica, portanto, uma renda recebida pelos condôminos daquele fundo, o fato é que muitos desses ativos não são liquidados no período de tributação periódica e, portanto, não há renda realizada. Isso foi discutido no passado, mas a alternativa a isso, que seria a alternativa de tributar a realização dos ativos dentro do fundo, ela parece ser pior. E talvez por isso, por uma razão econômica, a discussão não seja feita.
há um estudo feito há algum tempo, quando essa discussão ressurgiu com o governo, que a carteira gira dentro dos fundos mais do que 2 vezes durante o ano. A carteira dos papéis dentro do fundo gira mais do que 2 vezes durante o ano. Portanto, a tributação do ganho na realização do investimento dentro da carteira do fundo, ela seria mais frequente do que o come cotas. Portanto, é uma discussão aí que deixa como está, porque não está tão ruim assim. E tem um lado de praticidade. Ele é um instrumento que às vezes é mais importante para fins fiscais do que você ficar atrás de princípios, né? E algumas outras vantagens desse modelo de tributação na pessoa física do saldo do investidor é que aquilo que você acabou de mencionar. Existem alguns ativos, algumas perdas em alguns ativos que são compensáveis com perdas em ativos da mesma natureza, o que não acontece dentro do fundo. Perda com derivativos, por exemplo, dentro do fundo, eles são compensáveis com os ganhos de renda fixa dentro do fundo, no líquido disso. Então, a discussão, embora possa haver, ela, no momento, não é conveniente. Assim. Okay. Agradeço aos palestrantes, agradeço especialmente à plateia. 17h29, 17h30 agora, com pontualidade britânica. Declaro então encerrada aqui essa sessão. Muito obrigado a todos.